Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham também de casa pelo Facebook. Estamos aqui, quarta-feira, dia 10 de novembro, para mais uma palestra pública. Então, vamos iniciar fechando nossos olhos, serenando os nossos pensamentos, deixando as atribulações, a correria do dia a dia um pouquinho de lado agora e fazendo a nossa conexão com Deus, nosso Pai, com Jesus, o nosso irmão maior, com os nossos mentores espirituais e toda a espiritualidade amiga, pedindo que tenhamos uma noite de aprendizado, de entendimento e que possamos levar esses conhecimentos adquiridos para a nossa vida. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações e livra-nos do mal. Hoje nós temos para a palestra pública o nosso irmão Túlio. Ele é do Centro Espírita Seara de Jesus, então vamos vibrar para que ele consiga nos transmitir o que ele preparou com tanto carinho. Túlio, a palavra é sua. É uma grande satisfação estar de volta. E quando a gente se propõe a estudar um tema, a gente primeiro precisa se identificar com esse tema. O nosso idealismo religioso, ele nos dá essa liberdade. Então, antes de eu estudar um tema, antes de eu me propor a falar sobre alguma coisa, aquilo tem que ser minha necessidade. Porque se é de minha necessidade da alma, eu torno vero. E se eu tornar verdadeiro, eu também vou conseguir atingir a alma de vocês. Então, com essa proximidade de perda da finitude que esse vírus acabou trazendo para a gente começou a lidar muito com a estatística de perda, com a estatística de morte, com morreu mais tantos, a morte já não era mais um fato gerador de notícia, mas sim de estatística, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Então esse mecanismo, ele congela um pouco o sentimento da gente. E aí eu disse, eu preciso buscar a essência da vida, dos primórdios, para que a gente possa dar uma ressignificada nisso. Porque não estamos no fim do mundo. Porque o mundo não acaba. Nós estamos vivendo mais um transe planetário. De um momento que vai ser muito importante para nós. Nós estamos aprendendo a credenciar o tempo. Porque somos de uma geração que não tínhamos tempo. Então eu comecei a pesquisar o livro Eclesiastes. Eclesiastes foi um livro escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi, entre 190 a 124 anos antes de Cristo, porque antes de Cristo era de trás para frente. E nesse livro, o rei Salomão ele trazia as concepções da narrativa de um rei sábio que trouxe a sabedoria através da oração, buscou em Jesus, em Deus, não em Jesus, e concedeu nesse livro a narrativa do propósito de vida, da sabedoria. E aí, este rei Salomão, que escreveu o livro Eclesiastes, traz essa narrativa como alguns pontos preponderantes. Mas o que é Eclesiastes? Eclesiastes vem do grego kelet, que significa pessoa que reúne, que agrega. Transformado por latim, professor. Então, olha só.
Olha o caminho que a religiosidade dá. Começamos em Eclesiastes, fomos em Levítico. O que é Levítico? Levítico era um livro que compunha todos os rituais de quem queria entrar na vida sacerdócia. Então, assim, que tipo de oferenda se fazia a quem, que tipo de referência se fazia ao altar. Tudo em busca de um propósito maior que não fosse simplesmente a vida. Que fosse algo que tivesse um significado que não fosse a tua vontade, que não fosse o teu desejo. Então, se Eclesiastes trazia as normas, as citações, as vivências do rei Salomão, Levítico trazia esses rituais deste rei, que ele ultrapassava o ponto religioso e vinha num cunho espiritualista, atrás da grande divindade. Bom, na questão deste Levítico, ele tem, dentro da conotação religiosa, uma transfiguração. O que é uma transfiguração? Uma transfiguração é você criar a imagem de algo. E uma transliteração. A transliteração é assim, a humanidade conta que vieram os semitas da região. Existia um grande pastor chamado Shem. Shem tinha 2 filhos, Arã e Hebreu. Arã constituiu família, saiu para as montanhas. Hebreu casou-se, constituiu família, saiu para a planície. Dentro de cada filho de Shem, teve uma transfiguração da cultura de Shem, readaptada por Arã e por Hebreu. Dentro dessa transliteração, desse objetivo configurado, nascem os hebreus. Um povo que se criou a partir do vilarejo de Hebreu. E nascem os aramitas, que vieram todos migrados de Arã. Essa transfiguração, essa personificação da minha cultura religiosa aos meus descendentes e a todos que vivem na minha comunidade é a transliteração. Muito comum na época. Muito comum na época. E a gente vê depois isso em Moisés, a gente depois vê isso nos decálogos, e a cada transformação religiosa, a gente vê essa transfiguração. A gente vê o que é uma verdade para um povo que diz olho por olho, dente por dente, e o que é uma concepção da razão, depois que Jesus acaba entre nós, de amor acima de tudo. Dentro dessa transliteração, essa língua que se tornou a língua hebraica e aramaica, ela acabou trazendo para nós uma base consolidada. Mas vamos entender a história do rei Davi. O rei Davi era pai de rei Salomão, tinha 2 filhos, um dos filhos é acometido por uma doença grave e morre. Bom, se Deus levou um filho, ele protegeu outro. Salomão, na transliteração, passou a significar protegido de Deus. Vocês compreendem a cultura disso? Salomão, protegido de Deus, passou a ser referenciado como um homem sábio. Mas Salomão tinha só 12 anos. O convencimento dessa transliteração foi tamanho do rei Davi, que ele impulsou os filhos aos 12 anos. Mas Salomão era muito maduro e tinha muita preocupação com essa maturidade. E resolveu fazer uma comitiva e ir a Gibeão, que era uma colina, uma montanha, que dizem que Deus aparecia frequentemente lá. E Salomão, então, faz uma comitiva do palácio e vai a Gibeão. Vai a Gibeão com um monte de escrituras, com Levítico, com Eclesiastes, pensando o que eu devo fazer para atrair a Deus. Mas o que tu quer com Deus, Salomão? Eu quero que Deus me dê sabedoria
Porque talvez se eu for sábio, eu possa compensar a minha imaturidade. E narra o livro Eclesiástico que Deus apareceu para Salomão. Só que não se sabe ao certo como foi. Se foi num sonho, se foi na montanha, se foi na planície. Mas o que se sabe é que na narrativa do livro Eclesiastes está a surpresa de Deus. Que todos queriam negociar com a divindade a eternidade. Era moeda de troca. Eu sacrifico tantas ovelhas, tantos cabritos, e pela eternidade. E Deus está diante dele e ele me pede sabedoria. Tendo 12 anos. Aí eu lembro aos irmãos da idade milenar de um espírito. E não da idade aqui transcrita por uma criança de 12 anos. Esse milenar Salomão, que hoje transcreve as linhas do Eclesiástico com 12 anos, ele pediu sabedoria. E Deus ficou tão surpreso com a sua humildade que não deu só sabedoria, deu sabedoria e riqueza. E Salomão então busca em Gibeão essa transformação dessa sabedoria e dessa riqueza. E passa a desenvolver pensamentos em cima do livro Eclesiástico. E um dos primeiros pensamentos milenares dele é: tudo, absolutamente tudo, que Deus fará, durará eternamente. E eu sou obra de Deus. 12 anos. Salomão determina que tudo, absolutamente tudo, tem um propósito determinado. Sobre todas as concepções, sobre tudo que está debaixo do seu tempo, haverá sempre um propósito. E conclui: haverá tempo de amar, haverá tempo de odiar, haverá tempo de guerra e haverá tempo de paz. E consolida o seu governo, no meio de muitas guerras, um governo de acordos de paz. Não moveu uma só lâmina para decepar ou matar, mas conquistou através da sabedoria, da ganância e da espiritualidade. Este Salomão, ele nos traz no Salmo 127, que é um salmo que traz já na conotação de Eclesiastes essa espiritualização, ele traz a preocupação que ele, com 12 anos, já tinha. Haveremos de nos preocupar demasiadamente à toa. Haveremos de nos preocupar demasiadamente à toa. Como? Nessas reflexões que Salomão trazia, ele já buscava esses princípios da espiritualização e trazia essa concepção de que o ser humano, por não ter a visão do sentido, olha o que eu estou falando, por não ter a visão do sentido, por ter a visão materialista da lógica, ele se preocupa com o que pensa que vê, porque não sente aquilo que a visão deveria gerar através do sentido, e não gera, porque ele não tem maturidade. Somos todos Salomão. Só que Salomão buscou Deus. E nós? Todo esse enredo é para dizer que a concepção do Eclesiastes foi feita sobre a seguinte conclusão: tive sabedoria, mas obtive os 3 principais erros de um ser mortal. Primeiro,
me tornei espiritualmente morno. Busquei a Deus. E quando me tornei filho de Deus, esqueci-me de quem eu era e por que eu vim. Segundo propósito de erro, eu, um governo sábio, me tornei o governo mais rico do mundo e descobri sentencialmente que o propósito não está nos bens materiais. Olha que decepção. Eu corri a minha vida toda atrás de um propósito material para agregar em mim um valor que eu não acho e depois descubro que eu perdi todo o tempo buscando algo que não me deu sentido. E terceiro erro, buscou a sabedoria e admite que o levou à loucura e à insensatez. Sim, porque um homem sábio é um homem louco, é um homem insensato, é um homem que está sempre se cobrando sobre as suas escolhas. E dentro dessa sabedoria, ele permite que mesmo todos os anciões ignorantes que ele encontrou pela estrada fora, nenhum deles eram mais tristes que ele. Todos eram livres da sabedoria, mas eram felizes com o pouco que tinham. E aí ele chegou à triste certeza de que mesmo ele sendo um sábio, isso não era garantia de felicidade. Mas ele assim ainda prescreve que ele preferia a loucura e a insensatez do sofrimento, gerado pela sabedoria, do que a escuridão das trevas, gerado pela ignorância. E aí ele prescreve: quando eu morri, não foi quando eu parei de viver, mas quando eu não percebi o porquê vivia. E é nesse título que nós vamos conversar hoje. É sobre esse tema que eu busco em Salomão a narrativa de João, trazendo a Jesus quando eu morri. E Jesus, quando chega na Galileia, sabe que é a sua última viagem a Jerusalém. E ele sabe que será morto, crucificado. A espiritualidade o avisa. E mesmo assim ele não foge do seu propósito. Porque eu sou a luz. E eu preciso estar onde a humanidade precisa de luz. E é esse o tema que nós vamos estudar hoje. É esse o assunto que vai nos deixar um pouco mais livre para saber se nós estamos vivendo ou se nós estamos morrendo. Quais são os avisos que a gente está deixando de ler e por que nós estamos tendo tanta dificuldade de entender que a finitude de alguns aspectos não nos traz um caráter de eternidade, mas nos traz um caráter de renovação. Renovação. Então, depois que Jesus chegou a Jerusalém, inicia a sua jornada que o levará à morte. E Jesus, então, chama os seus discípulos e nós vamos sentenciá-los em 4 partes para que fique claro. Primeiro ato, Jesus lava os pés dos apóstolos. E Pedro, em sua vaidade, pergunta: mas mestre, por que você vai lavar os pés dos apóstolos? E ele responde a Pedro: Pedro, o que eu faço hoje, talvez você não entenda, mas um dia entenderás. E lava todos os pés de todos os apóstolos, pregando a humildade, porque não deve servir aquele que serve, mas deve se servir a todos que podemos servir. Segundo ato,
Jesus profetiza a traição. E Pedro, mais uma vez, embaixador dessa nomenclatura religiosa: Mestre, dizei-me, quem entre nós o trairá? E Jesus diz: aquele que eu embebecer o pão no vinho, será o traidor. E Jesus pega o cálice e faz o ritual para todos os apóstolos. Ele pega o pão e coloca sobre o copo, para que todos entendam que todos têm dentro de si uma centelha que pode trazer a traição. Todos sabem que são traidores. Mas só Judas, ele mergulha o pão no vinho. E quando dá o pão a Judas, ele diz: faze o que tens que fazer. E faça rápido. As pessoas não entendem. Porque Judas era o secretário de finança de Jesus. Todo o dinheiro dos discípulos ficava com Judas. Era Judas o mercenário. Era Judas que comprava os alimentos. Era Judas. Judas foi nomeado por isso. E essa cobiça financeira é que fez Judas desenvolver essa vontade do mais, essa vontade de querer Jesus, e o vendeu por 200 moedas. Nessa concepção de Judas, ele vai ao terceiro mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é faça aquilo que tem que ser feito, não. Faça aquilo igual ao que eu estou fazendo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se eu não amei o suficiente, vocês não precisam amar. E na quarta concepção, chama Pedro e profetiza a negação de Pedro. E Pedro, indignado, sentindo a indireta, pergunta: mas mestre, dizei-me onde vás, que eu te acompanharei. E Jesus para, olha para Pedro e diz: Pedro, ainda não estás pronto, mas um dia seguir-me-ás. Por tudo isso que tu hoje ouve, mas não compreendes. Mas um dia compreenderás. Através desses 4 atos, Jesus passa então a seguir a sua peregrinação. E quando chega a Jerusalém, é apedrejado. Sai de Jerusalém e se afasta em comunidades aos seus arredores. Mas Jesus tinha uma amizade muito grande com Lázaro, Maria e Marta, os irmãos. E Lázaro adoece. Maria e Marta mandam avisar Jesus: Senhor, o homem que tu amas está muito doente. E Jesus ignora o aviso. Não porque quis ignorar. Jesus ignora porque recebe uma menção espiritual. E essa menção espiritual diz assim para ele: essa doença não é do homem, mas essa doença é para a glória de Deus, para glorificar que o Filho de Deus seja percebido entre os homens. E ele ignora o chamado de Maria e Marta. E Lázaro desfalece. E como ele está muito distante, permaneceu ainda mais uns 2 ou 3 dias até resolver. Aos discípulos, comunicou: vamos a Jerusalém. E Pedro mais uma vez: mas mestre, como podemos voltar? Se até ontem estavam lhe apedrejando. Jesus sabia que a sua caminhada era para a morte, mas mesmo assim deixou de viver o seu propósito. Porque não é quando eu morri, mas quando eu deixei de viver. E segue. Chegando lá, é recepcionado por Marta, irmã de Lázaro. E Marta diz: Senhor,
se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chama a atenção da Marta. Marta, aquele que crê em mim jamais morrerá. E todo aquele que estiver comigo, amanhã mesmo se levantará. Marta não entende, mas Jesus continua. E ordena que chame Maria, a irmã mais velha. Maria, para vocês terem uma ideia da proximidade do amor com Jesus, Maria foi aquela moça que quando Jesus estava sangrando na cruz, ela lavou Jesus e o secou com os seus cabelos. Esse era o amor de Maria a Jesus. Não Maria de Madalena, que era a prima de Lázaro. É outra passagem. Então, Marta chegando, veio junto com Marta todos os seus amigos e parentes de Lázaro, que estavam velando pela dor de um amigo Lázaro. Lázaro foi quem ensinou Maria de Madalena a ler. Lázaro foi quem trazia as mulheres para sentar à mesa, porque na época as mulheres não podiam sentar à mesa com o homem. Então Lázaro era um ser de uma capacidade diferenciada. E Jesus sabia disso. E Marta então chegou junto com seus discípulos, com seus amigos. E Jesus olhou e viu Marta chorando. E viu Marta chorando, e viu também todos aqueles que seguiam Marta chorando. Mas escutou. Se ele fez com que o cego de Jericó visse, por que ele deixou que o amigo dele morresse? Por que ele não veio acudir Lázaro? E pela primeira vez, na história de passagem de Jesus, Jesus chorou. Mas Jesus chorou. E os discípulos, sem entender o choro de Jesus, perguntaram, mas como ele gostava de Lázaro? Foi a única vez que Jesus chorou. Mas Jesus não chorou porque gostava de Lázaro. Jesus chorou pela incredulidade humana. Porque logo quando chegou em Jerusalém, arriscando a própria vida, já foi sentenciado a ser culpado pela morte de Lázaro. E mesmo assim, quando conversou com Marta e Maria isoladamente e prometeu a elas que aquele que crê em mim jamais morrerá, elas não compreenderam. Jesus chorou porque se decepcionou com a raça humana. Não é um choro de emoção, é um choro de decepção. E assim, seguiu o seu caminho. Chamou Lázaro e disse, levanta-te, tirem a pedra, que Lázaro sairá. E Lázaro ressuscitou. Sabe-se, com o estudo do Espiritismo, que não foi uma ressuscitação, que foi uma catalepsia causada pelas fortes feridas da lepra na região da época. E essa catalepsia é um estado de quase morte. E Jesus, com seu fluido curador, interrompeu essa catalepsia, gerando a cura da própria lepra. Então, os tratados trazem religiosos como uma ressurreição, mas não era. Lázaro não morreu. Porque, embora digam que havia mau cheiro, porque ele estava numa tumba, mas Lázaro não cheirava mal. O que cheirava mal eram umas feridas de Lázaro. Então, Jesus caminha. E caminhando, os discípulos o cobram. Senhor, como podemos ir em direção à morte? E ele disse, aquele que caminha de dia não tropeça porque vê a luz. Mas aquele que caminha de noite tropeça porque só enxerga a escuridão. Eu sou a luz, Pedro, e eu tenho que estar no momento da caminhada do meu povo. E Jesus se direciona a Jerusalém em direção à morte. A cura de Lázaro soou como um milagre, e esse milagre trouxe a ira de Caifás, o governador da Alexandria. Este governador decretou a morte de Jesus com a cura de Lázaro. E essa morte foi proclamada porque eles achavam que Jesus estava blasfemando, fazendo curas improváveis, e foi acusado de charlatanismo
e curandeiro. E por isso foi condenado e entregue ao governo de Roma, para que o governo de Roma tivesse a responsabilidade de sentenciá-lo à morte. E assim foi feito. Jesus morreu. Quando chegou de Betânia, sentiu em seu coração que era preciso morrer, para que outras pessoas descobrissem o maior propósito da humanidade: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí, eu me pergunto, quantos de nós têm morrido antes de parar de respirar? Quantos de nós têm percebido a morte como uma estatística, sem gerar em nós um fato provador da vida? Quantos de nós têm vivido a vida como se fosse uma sequência de acontecimentos e de conquistas materiais e emocionais, e não percebe o verdadeiro propósito para qual nós fomos convidados para sentar à ceia do Senhor e dar o que cada um busca, porque nada é nosso, tudo nos é concedido por empréstimo. Então Jesus saiu para a ressurreição e encontrou diante dele todos aqueles que não creiam mais nele. Mas foi preciso que ele ressuscitasse para as pessoas entenderem a verdadeira eternidade da alma. Nada se acaba, tudo se transforma, tudo evolui. E esse é o ciclo que nós vivemos. Com esse período da pandemia, a gente aprendeu a ver muitas coisas. E dentre essas coisas que a gente observa, a gente criou uma estatística cômoda de ver a vida como uma transfiguração econômica. Eu vou nascer, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou casar, eu vou constituir família, eu vou trabalhar, eu vou me aposentar. E aí, quando a gente se aposenta, eu não me aposentei ainda, a gente quer viver eternamente. A gente não entende que nós estamos vivendo um ciclo. E por mais que a gente queira adiantar esse ciclo, por mais que a gente queira programar esse ciclo, ele vai existir em cada um de nós. E hoje, a gente vê uma juventude com excesso de informação, sem atitude, com excesso de conhecimento, sem amor, com excesso de bagagem, sem saber para onde quer ir. Mas foi assim. Sócrates já dizia isso, que acreditava na imortalidade da alma. Platão, seu seguidor, também ressaltou a imortalidade da alma, mas não conseguiu entender por que as pessoas não se desmaterializavam. E Platão, então, começou a estudar Sócrates em sua essência e entender o que fez. Também, uma pessoa abrir mão da própria vida para que não acabasse com a sua verdade, a eternidade da alma. E Platão começa a estudar o processo de desmaterialização da continuidade, de que só morre quem é esquecido, só morre quem não vive uma verdade. E passa a nos conceder, segundo o Espiritismo, uma crença filosófica, porque espiritualidade e reencarnação não é do Espiritismo, é do povo hindu, que já buscava em seus ancestrais a reencarnação de Buda. E aí a gente fica se rotulando. Eu sou espírita, eu sou católico, como se isso fosse um selo de qualidade. Não é aquilo que tu aprende, mas como tu usa.
Por isso que nós estamos aí, a Assembleia de Deus, uma das religiões que mais transforma e recupera ex-drogados. Nós temos que ter respeito por esse trabalho. Nós temos uma pastoral da criança, que é uma das filosofias religiosas católicas que mais atende ao subúrbio das grandes cidades. E aí o espírita vem me dizer que o espiritismo é a religião do futuro. A religião do futuro é a consciência, que cada um desperta de acordo com a sua ferramenta, seja ela espírita, católica, protestante, assembleia, seja o que for. Se o que você tem não te torna melhor, ele não te serve. Agora, se te serve para te envaidecer, estás no caminho errado. Mesmo que esteja no espiritismo, estás no caminho errado. Não está desenvolvendo em ti o que tu tem que desenvolver. E aí, nessa introdução do Evangelho, no capítulo 9, nós temos essa filosofia que transcreve para nós, através de Platão, esse sentido. Mas se a vida acaba, seria um privilégio aos maus. Porque se eu passo a vida toda cometendo mal, roubando, sacaneando, quando a minha vida acaba, eu me livro do mal, da consciência, da pena, eu me livro de tudo. E aí Platão começa a desenvolver. Não. Deve ter um sentido para que ainda aqueles que vivam no mal possam prevalecer buscando o bem. E aí ele transfigura essa desmaterialização da alma, dizendo que há necessidade de que essa eternidade dessa alma possa vir outras vezes, buscar novas oportunidades para despertar a consciência. E diz, se seria fácil ser livre através da essência do mal, por que eu ia me tornar uma pessoa do bem? Por que eu ia buscar essa desmaterialização da essência de eu ser a melhor versão de mim mesmo e não me comparar com você? De eu buscar na minha essência o meu arrependimento, o meu credo, o meu jugo, e o outro, para mim, não importa. Porque se eu me melhorar e ver na minha essência de vida a preocupação com o que falta no outro, eu vou me perder de mim mesmo. E aí o Espiritismo traz na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, como pode uma alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea se depurar-se? Como pode? Tratos do capítulo introdutório do Livro dos Espíritos, baseado na crença que iniciou com Sócrates e que perdurou com Platão. Como eu posso precisar de muitas outras reencarnações? Eu preciso me depurar com a prova existencial de uma nova vida, para que a minha consciência seja um lapso de memória das coisas que eu fiz de maneira errada, para entender que um dia eu morri, para que um dia possa nascer de novo. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz, muita luz em todos nós. Gratidão, Túlio, pela exposição da noite, nos faz refletir bastante. Façamos então em pensamento a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Tá bom? Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Esperamos nos ver na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Gratidão.